Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu ajudo terapeutas a encontrar a real causa da dor e do sofrimento dos seus pacientes, já na primeira sessão. E se você é apenas um buscador de conhecimento, pode ficar por aqui também, que o conteúdo vai servir para você. Afinal, você também pode se tornar um terapeuta da sua própria vida, para que a vida possa se tornar um pouco mais leve, mais fácil e mais tranquila de se viver. Hoje eu escolhi conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que veio me percorrendo aí durante toda essa semana e eu vou explicar por quê. Porque eu estou ao final aí de um ciclo de vida, né? Ou seja, fiz aniversário aí por esses dias. Então sempre nos últimos dias, né, próximo do meu aniversário, os dias que antecedem meu aniversário, eu passo por uma profunda reflexão de como foi o ciclo anterior, né? Para que ele se feche, para que eu possa ajustar algumas coisas para o próximo ciclo e para que eu possa também perceber, né, coisas bacanas que aconteceram no ciclo que está para se encerrar. E aí veio uma reflexão bem legal sobre luz e sombra, né? Eu sei que tem muita gente aí que diz assim, né? A gente é luz, a gente precisa sempre estar mostrando e sempre estar vivenciando o nosso lado luz. E tem outras pessoas também que defendem que a gente a gente precisa, né, acessar esse nosso lado sombra, porque é lá onde estão os nossos pedacinhos, os nossos contrastes, né, que a gente também precisa trazer essas sombras, esses pedacinhos, esses fractais para a luz. E eu confesso para vocês que eu já fui muito luz, que eu já procurei muito meu lado luz e que eu já vivenciei também muito do meu lado sombra. E refletindo profundamente sobre esse assunto, lado sombra, lado luz, né? Eu cheguei a uma conclusão que é o que eu quero dividir aqui com vocês, que é o que eu quero que vocês meditem sobre, pensem sobre, para ver se faz sentido para vocês, para ver se eu posso colaborar com alguma coisa, ou se dessa forma que eu trago para vocês possam chegar a uma conclusão completamente oposta. E aqui eu não quero trazer que a minha opinião, o meu ponto de vista é o certo, estou muito longe disso, né? A gente precisa aprender a conviver com os dois lados da moeda. E a conclusão que eu cheguei é que eu não preciso ser só luz e eu não preciso ser só sombra, né? Que é bom eu descobrir que o lado bom da vida vem justamente de eu poder enxergar meu lado sombra e de eu poder enxergar meu lado luz. E que eu possa brilhar, sim, com o meu lado sombra e com o meu lado luz. Quando eu chego a essa conclusão, né, é muito gostoso porque a gente começa a perceber que o inexplicável, o gostoso, o prazer da vida, eu só consigo perceber e vivenciá-lo quando eu entendo que ele está no contraste. Ou seja, se eu não conseguisse entender o que é luz, eu não conseguiria ver a minha sombra. E se eu não conseguisse ver as minhas sombras, eu não conseguiria ver a luz, né? Então, assim, que eu possa olhar a sombra, as minhas sombras e minha luz, né? E olhar para as duas com respeito e falar, ok, vocês existem. E é brilhante olhar dessa forma, porque eu não julgo que a luz é certa e que a sombra é errada, né? Eu não nomeio, eu não qualifico, eu não quantifico esses dois extremos. Apenas eu vejo, observo que eu tenho o meu lado sombra e o meu lado luz e que tá tudo bem e que eu posso ser a minha melhor versão olhando para os dois, no contraste. Porque afinal eu só consigo perceber a luz porque eu reconheço que eu tenho a minha sombra. E eu só consigo ver a minha sombra porque eu reconheço que eu tenho a minha luz. Então, o contraste me traz essa reflexão profunda, né? Que eu não preciso ser nem só luz, nem só sombra. Que eu preciso trazer os dois para a minha vida e que é no contraste de saber que os dois opostos existem é que eu vou buscar o equilíbrio de uma vida mais pautada dentro dos valores que faz sentido para mim, né? Então essa é a grande reflexão que eu queria trazer aqui. Essa, sem dúvida nenhuma, é a grande explicação prática de uma das 7 leis que eu ensino lá no meu curso, que eu aplico dentro das minhas terapias, né? Que é
as 7 leis por meio do qual todo o universo se sustenta. E a minha vida não deixa de ser diferente. Então a minha vida também se sustenta dentro dessas 7 leis. E uma dessas leis fica muito claro quando eu entendo isso, que é a lei da polaridade, né? Nós vivemos no mundo dual, no mundo de polaridades, no mundo onde eu tenho opostos o tempo todo. Então, quando eu digo assim, ó, eu sou luz e eu sou sombra, eu estou aplicando aqui uma das leis, que é a lei da polaridade. E quando eu percebo que dentro de um mesmo grau, vamos dizer assim, claridade aqui, né? Eu tenho as minhas sombras e eu tenho a minha luz, eu consegui ver que dentro de uma mesma faixa existem 2 opostos. E que eu preciso reconhecer esses opostos. Quando eu falo que o equilíbrio está no contraste, né, da luz e da sombra, a gente pode fazer lá uma reflexão sobre o pôr do sol. O quanto não é gostoso diante de um pôr do sol eu contemplar aquela cena, né? Eu moro aqui no sul do Brasil, eu moro em Florianópolis. E aqui, essa época do ano, a gente percebe, né, para quem consegue parar um pouquinho do seu dia, que tem o pôr do sol mais lindo do ano, que é aquele pôr do sol onde ele vem escurecendo, mas ele não escurece de uma vez, ele vai ficando vermelho, rosa, né, um pink. Então, assim, é o momento do ano onde o pôr do sol tem as cenas mais lindas. E toda vez que eu vejo esse pôr do sol, eu falo, cara, Deus está ali. Então, assim, é no contraste, quando o sol está se pondo para a lua nascer, a claridade para a escuridão, é que eu consigo perceber o quanto de Deus existe naquele momento. Então, para a minha vida não deixa de ser diferente, né? Quando eu vejo que eu tenho luz e que eu tenho sombra, e que é no contraste desses dois que eu consigo me equilibrar para ser quem eu verdadeiramente sou, é nesse contraste que existe a centelha divina em mim, que existe o Deus que mora em mim. Então eu não preciso dizer assim, eu preciso percorrer sempre a minha luz, eu preciso trazer as minhas sombras para a luz. Talvez esse não seja o melhor caminho. Talvez o melhor caminho seja você perceber que você tem luz e que você tem sombra. Dentro de uma mesma régua existem 2 polaridades diferentes, onde o grande objetivo como ser humano é eu perceber essas 2 polaridades e então trazer o meu centro, a minha perspectiva de vida para o centro. Porque aqui eu consigo ter o contraste e eu consigo perceber e ter consciência de que sim, eu tenho luz e tenho sombra. E que eu preciso dos 2 para que no contraste eu possa perceber Deus e então as coisas grandiosas que Deus me fez, né? Me fez fazer, me colocou aqui para proporcionar para os outros. E aí chega desse negócio de dizer que a luz é boa, a sombra é ruim e que eu tenho que trazer a sombra para a luz e vice-versa. Não, eu tenho que apenas reconhecer que as 2 polaridades são importantes para a minha vida. Eu gosto muito eu vou tentar explicar de uma forma agora ilustrativa. Por exemplo, se eu tenho dentro, que eu falo, né, a luz e a sombra, elas são polaridades de uma mesma coisa, certo? Talvez aqui, ó, uma régua. Dentro dessa régua, eu tenho luz e tenho sombra. A luz e a sombra, ela tá dentro da mesma coisa. Elas são a mesma coisa, né? Porém, ficar só na luz ou só na sombra é ruim porque eu estou na extremidade dessa mesma coisa, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer essa luz e essa sombra mais para o meio, para que eu oscile menos entre essa luz e a sombra. Quando eu oscilo muito, né? Quando eu percorro um caminho muito grande para cá e eu percorro um caminho muito longo para cá, o tempo de viagem entre uma extremidade e a outra é muito grande. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente sente desconforto na vida. Porque entre eu sair dessa luz para a sombra, eu vivo um momento muito de êxtase, muito de prazer na minha vida. Quando eu chego lá na sombra, vamos dizer, que é os meus dias cinzas, onde eu preciso elaborar e aprender as coisas, que é desconfortável, porque eu vou ter que sair da minha zona de conforto,
O tempo que tu permanece aqui também é muito grande, porque até ele pegar o embalo e voltar de novo, ele também vai demorar. Então, qual que é o grande objetivo da vida? É que eu traga essas duas polaridades mais para o centro dessa mesma coisa. E como é que a gente faz isso? Imagine que aqui tenha um pêndulo, é subindo, é ganhando consciência, é ganhando conhecimento. Por isso que eu sempre falo para todo mundo, em vários conteúdos aqui também, o que cura? Não é a técnica. A técnica que você usa, independente de qual ela seja, ela veio como um paliativo, ela vem como um remédio para tirar a dor e o desconforto que teu paciente está sentindo. Mas a cura, quem proporciona, é o conhecimento sobre as coisas. Por exemplo, sobre essa lei. Então, assim, o que cura? Quando eu elevo a minha consciência, quando eu elevo os meus pensamentos e os meus conhecimentos. Então, aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho um pêndulo, porque nada tá parado, né? Nada na vida tá parado, tudo tá em constante movimento. Então, se eu tenho um pêndulo que vai aqui, ó, aqui é o centro, correto? Então, eu tenho um pêndulo que vai para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Tá vendo que ele demora a percorrer o caminho? E aqui você vai conseguir ver e perceber que a sua dor, tanto aqui no prazer, que é gostoso, como no dor, que é desconfortável, ela tem um intervalo muito grande entre um e outro. Por isso que as pessoas vivem muito na extremidade das coisas, em momentos de altos e baixos de forma muito agressiva na sua vida. Como é que a gente sai disso, Ana? Trazendo para o centro. E como é que eu faço isso? O pêndulo tá bem grandão aqui, né? Ó, bem grandão para ele poder atingir os dois extremos, porque estão bem longes. Se eu ganho conhecimento, o pêndulo sobe. Então, o que acontece? Ele oscila mais rápido. Ele não fica nem tanto lá na sombra, nem tanto aqui na luz. Ele oscila e ele tende a ficar o quê? Mais parado, mais no centro. Essa é a lei da polaridade, onde os extremos existem sempre. Sempre tudo é dual na vida. Existe dualidade em tudo. Então, para que eu oscile menos, para que eu traga as coisas mais para o centro, onde a oscilação dos meus pensamentos, a oscilação das minhas emoções, a oscilação do meu humor, a oscilação do meu prazer, a oscilação da minha tristeza seja menor, seja de menor intensidade, eu tenho que trazer tudo para cá. E como é que isso acontece, Ana? Com o conhecimento, para que eu eleve o meu conhecimento, a minha consciência, e esse pêndulo, então, ele suba, né? Então, em vez de eu ter uma cordinha bem comprida, quando eu estou inconsciente, quando eu estou sem informação, o pêndulo vai lá bem devagar. Então, você experimenta as duas extremidades com maior intensidade. Quando você ganha conhecimento, o seu pêndulo sobe. É como se você subisse no degrau, na escada da vida, né? Se aproximando de Deus, se aproximando de conhecimentos mais profundos. Então, a oscilação do pêndulo é menor. É assim que a dualidade funciona. É assim que essa reflexão, né, sobre luz e sombra funciona na nossa vida. Então, durante muito tempo, eu achei que só a luz fosse boa. Durante um outro período da minha vida, eu tentei trazer todas as minhas sombras para a luz, e é óbvio que isso não ia dar certo. E aí eu aprendi que bom mesmo é eu brilhar com a minha luz e eu também brilhar com a minha sombra. Então, quando eu posso viver com a luz e a sombra, eu percebo o contraste nas duas. E é no contraste onde eu consigo experimentar o que é espiritual, o que é divino, o que é paz, o que é tranquilidade, o que é poder olhar e falar assim, ok, sombra, eu tô te vendo e eu tô te acolhendo porque tu é minha. Então vamos aprender o que a gente precisa aprender aqui, vamos crescer juntas, vamos procurar mais conhecimento, vamos ficar quietinha e vamos degustar as coisas que estão passando na nossa cabeça. E aí lá no lado luz também. Oi, luz, eu tô te vendo, você também tá brilhando. E aí nós vamos curtir e nós vamos aprender e nós vamos tentar aprender mais de forma profunda o que é essa luz e tentar brilhar cada vez mais.
É no contraste entre a luz e a sombra que eu vejo o meu divino, que eu vejo a centelha divina que existe em mim. É assim que eu quero, né, que a minha vida percorra esse novo ciclo que está se abrindo. Mais uma vez falei que nesses dias aqui eu fiz aniversário e aí por isso que veio essa reflexão, porque eu sempre gosto de fazer uma reflexão de como foi o ciclo que está se fechando e o que eu espero para o próximo ciclo. Então, nesse novo ciclo, eu vou procurar, assim, plantar todas as sementinhas, né, aquelas melhores alinhadas com os meus valores, para que eu possa continuar brilhando com a minha luz e brilhando com a minha sombra, porque eu entendi que é no contraste entre a luz e a sombra que o divino que existe em mim, que o Deus que existe em mim consegue se manifestar por meio do meu tempero de vida, e assim eu posso contribuir então com a minha evolução, com a evolução das pessoas que estão ao meu redor, com a evolução do todo, do universo. Afinal, nós estamos aqui justamente para isso, para que a gente possa evoluir, crescer, aprender, contribuir e tentar deixar esse mundo mais evoluído e mais consciente para as pessoas que virão, para que as pessoas que estejam ao nosso redor possam também aproveitar dessa nossa boa energia, dessa nossa poder, né, que a gente ganha por meio do conhecimento para também se beneficiar. Tá certo? Eu espero profundamente que essa minha reflexão de fechamento de ciclo e abertura de um novo ciclo possa também ter trazido uma reflexão bem profunda aí para a sua vida, e quem sabe a partir de hoje você começa a perceber que é no contraste entre a sua luz e a sua sombra que você vai conseguir ver o Deus e o divino, a centelha divina que existe em você. E aí, quem sabe, você também consiga identificar o seu tempero para que você consiga manifestar essa centelha divina que está aí por meio do seu tempero para contribuir para o crescimento do todo, tá certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo.